Oi para todo mundo, a primavera chegou, todas as nossas plantas estão começando a florir, ou já estão florindo, né? Começando a floração mais intensa do ano. Agora na primavera e no verão é a época que as rosas do deserto costumam florescer com mais intensidade. E a gente vai ficar assim até acho, fevereiro, março, por aí, né? Primavera e verão a gente deve estar nesse ritmo. Mas não é isso que eu vim falar, né? Eu vim falar sobre a vitamina B, a B1, a tiamina, e temos a B3 também, que é a nicotinamina. Então, a vitamina B, ela é um bom hormônio enraizador? A resposta é não. Pronto, joguei a bomba, tchau, já respondi a pergunta. Agora se degladeiem aí nos comentários, vai todo mundo me xingar. Tô brincando, viu, gente? Eu vou explicar para vocês. A vitamina B faz sim muito bem a planta, mas ela não é um hormônio enraizador. É só essa polêmica aí, que na verdade não é uma grande polêmica, é só uma explicação. Isso aconteceu porque existe um produto no mercado que ele se auto-intitula hormônio enraizador. Se usa muito em bonsai, se usa muito, né, para as pessoas que têm... Você precisa sempre estar cortando, pivotando, essas coisas, é bem utilizado. E acabou sendo muito disseminado por aí. E na composição desse auto-intitulado bio-hormônio enraizador, ele, quase que eu falo o nome do produto, e ele tem na composição dele tiamina, que é a vitamina B, B1, e tem também nicotinamina, que é a vitamina B3. E acabou tendo, sabe que na internet nada se cria, tudo se copia, e nesse grande telefone sem fio que é a internet, acabam se perdendo algumas palavras. Existem hormônios sintéticos para as plantas, existe hormônio para floração, existe hormônio para desenvolvimento de gemas, né, para romper o crescimento apical da planta e liberar o crescimento das gemas. Eles existem alguns que são versões sintéticas, né? Tem as auxinas, que são hormônios reguladores, nós temos o ácido jasmônico, né? Temos o giberânio, temos o etileno, que é um hormônio para amadurecimento de frutas. É muito utilizado quando, por exemplo, manga, banana, muitas frutas que o produtor ele escolhe um pouco antes de estarem maduras, né, no caso, aí impregna com etileno as embalagens para que no transporte até o supermercado ou até a Ceasa, elas já cheguem, né, mais próximas do amadurecimento. São utilizados largamente em agricultura. Uma vez o Eduardo Ferreira, que é um dos inscritos aqui no canal, ele perguntou sobre hormônio de floração, né? E existem algumas versões sintéticas, ele perguntou se era bom para utilizar em plantas. Primeiro, hormônios são muito caros, né? A maioria deles, o etileno nem tanto. Mas o que acontece? Normalmente hormônios para floração, eles são utilizados em plantas agrícolas, né? Plantas para alimentação. Por exemplo, o abacaxi ele tem um ciclo muito longo, são 525 dias, se eu não me engano. Eu sei que são mais de 500 dias. E a fruta, o abacaxi, na verdade é a inflorescência, né? São várias flores que estão ali e a gente consome aquela inflorescência. E para poder não ter um ciclo tão longo, se passar quase 2 anos esperando abacaxi, se aplica um produto que induz a floração para que ele desenvolva aquele fruto, né? Desenvolva a inflorescência. É utilizado também em plantas, por exemplo, em plantações frutíferas, para poder você ter uma homogeneidade, todas as plantas florescerem na mesma época e você ter frutos na mesma época. Qual o problema de utilização de hormônios? Assim como no ser humano, né, e em qualquer outro ser vivo, o excesso de hormônio causa alguns problemas. O problema de você utilizar, por exemplo, hormônio de floração é que ele gasta muita energia a planta para florescer. Florescer é caro. E você ter uma planta na sua casa, para você ficar induzindo a floração constantemente, você acaba perdendo outros nutrientes, e mesmo que você reponha esses nutrientes, esse excesso de divisão celular, a planta vai acabar morrendo mais cedo do que deveria. A citocinina, se eu não me engano, também é um hormônio que é utilizado para... Ela impede o crescimento apical e libera o crescimento das gemas. Por exemplo, é o caso da nossa planta brócolis. Vocês podem ver que é uma planta que ela não tem gemas latentes. Todas as gemas dela
ela emite galhos. Mas é um defeito genético da planta, que ela tem um defeito na liberação desse hormônio e ela faz isso. Se você utilizar uma forma sintética, ou seja, uma planta que não é assim, você, não, mas eu quero que minha planta fique assim para poder ficar toda cheia de flores, já que cada galho é uma flor, como é o caso dessa aqui. Vocês podem ver que ela está dando flores na gema. Onde tem gemas, né, onde eram para ser as gemas latentes, ela está remitindo flores. Mas isso também é outra planta brócolis e ela tem esse defeito natural. Se você utilizar a forma sintética, é como se você fizesse a planta ter um câncer, porque ela tem um desenvolvimento vegetativo muito grande, descontrolado, e ela vai acabar morrendo mais cedo. Né? No caso, essas plantas nasceram dessa forma. Eu não sei se essas plantas vão viver 60, 70 anos. Pode ser que ela só viva 30, porque ela nasceu com esse problema. Mas não é o caso. E voltando agora à vitamina B. O que acontece? A vitamina B faz sim muito bem para a planta, como eu falei. A questão é só que ela não é um hormônio. Na verdade, a vitamina B, ela vai agir como uma enzima. E essa enzima, né, a tiamina no caso, vai trabalhar na planta, ajudando a planta a utilizar melhor o carboidrato, utilizar melhor o amido e os açúcares que ela tem dentro dela. Ou seja, vai ajudar a planta a metabolizar melhor as energias que ela já possui. Então, por que funciona quando você faz uma estaca? Você faz uma estaca lá, coloca na água com vitamina B e ela enraiza bem melhor. Por quê? Porque a planta justamente ela vai ter aquela reserva de energia que o galho possui e ela vai conseguir, porque está impregnada com vitamina B, ela vai conseguir utilizar da melhor forma possível aquele carboidrato, aquela energia que ela tem guardada. E se ela precisa, no caso de um estaque, ela precisa para emitir raízes. Então ela vai utilizar aquela energia que ela já tinha, mas ela está conseguindo utilizar de forma melhor para emitir raízes. Então isso dá um número maior de raízes. Então funciona assim. Só não funciona pelos motivos que a gente escuta. E não só para isso. A vitamina B, quando você faz a polinização e a planta começa a emitir a vagem, se você fizer uma rega com vitamina B nos primeiros dias, você ajuda a ter mais sementes. Porque a vitamina B também ajuda no armazenamento de carboidrato, no armazenamento do amido. E a semente precisa desse amido para poder germinar depois. Entendeu? A vitamina B também ajuda na floração da planta. Porque ela precisa dessa energia, porque é custoso, como eu já falei, é custoso para a planta florescer. Então, quanto mais eficiente ela é, não só para utilizar o carboidrato, mas para poder transformar os nutrientes que ela adquire no solo, nos nutrientes complexos que ela precisa, que é o que a vitamina B vai ajudar também, melhor para a planta. Agora, questão de você, se é tão bom assim, vou utilizar o tempo todo. Eu li muito sobre isso, li alguns estudos da USP, vi um da Universidade de Goiás e Universidade de Minas, só que todos eram em plantas sazonais e plantas normalmente alimentícias. No caso, tinha feijão, tinha trigo, tinha várias plantas, tinha mostarda. E então, a utilização da vitamina B nesses casos eram em plantas que elas iam durar 6 meses, 7 meses no máximo. Então, eu não vou dizer para você, pode utilizar o tempo todo que funciona, mas eu posso garantir para vocês que utilizando nessas situações específicas, por exemplo, quando você vai fazer um transplante, aí você rega a planta por alguns dias com vitamina B. Isso ajuda, porque a planta vai ter acesso melhor àquela reserva de energia que ela tem e não vai sofrer tanto na hora do transplante. Você fazer essa rega quando ela está desenvolvendo vagem também. Agora, utilizar isso o tempo todo para forçar a planta o tempo todo a essa melhor produção, a esse melhor consumo de carboidratos, pode não ser tão bom. Então, eu recomendo que você utilize em situações muito específicas. Então é isso. O vídeo foi só para explicar. E só deixando claro, a B1, que é a tiamina, funciona muito bem, e a B3, que é a nicotinamina, também funciona, tá? Os trabalhos que eu vi foram justamente utilizando
as duas formas de vitamina B. E alguns estudos falavam sobre a maior concentração de clorofila, mas nem todos falavam sobre isso, então não tem muito o que falar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tirei, na verdade foi uma mera curiosidade, eu botei essa polêmica assim, mas foi uma mera curiosidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Podem utilizar a vitamina B, não tem problema nenhum, vocês podem ficar tranquilos, mas como eu disse, usem com moderação, porque eu particularmente não sei nem vi nada que dissesse que deve ser usado ou pode ser usado constantemente. Então, até o próximo vídeo. Tchau.